A liturgia desse final de semana nos chama a atenção a respeito da oração, a necessidade da oração e a força da oração, o poder da oração. A oração certamente ela é poderosa, mas só que existe uma dificuldade quando a gente começa a rezar. É o desânimo e a falta de continuidade da nossa vida de oração. Em geral, nós rezamos meio por etapas, dependendo da necessidade, da ocasião, do momento, das dificuldades, a gente reza mais ou reza menos. O que é difícil é a gente manter uma constância na vida de oração. Esse é o único modo certo de rezar. Não precisamos rezar nem de mais e nem de menos, claro, né? Porque a oração tem que ter uma constância. Constantemente a gente deve estar em oração. Isso é tão curioso que Jesus, ao narrar o evangelho que acabamos de ouvir, ele termina falando não de oração, ele termina falando de fé. E até questiona dizendo: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Aí você observa que a oração não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Como eu rezo, quando eu rezo, em quais momentos eu rezo, quais são as necessidades da minha oração. E aí a liturgia da palavra nos vai indicando alguns caminhos. E nós temos a primeira leitura, que é um caminho magnífico de oração. Está no livro de Êxodo, capítulo 17. Ali aparece a figura de Moisés. Moisés é o libertador, o salvador do Antigo Testamento, que vai lá no Egito, retira o povo da escravidão e o traz para a terra da liberdade. Mas Moisés também encontrou muitas dificuldades, porque tem gente que pensa que rezando resolve-se os nossos problemas, mas tem gente também que quanto mais reza, mais assombração aparece. E é isso que a gente tem que estar sempre atento na nossa vida de oração. Moisés era um orador, mas havia também os povos inimigos que vinham guerrear contra o seu povo. E aí Moisés tinha que agir. É uma oração da ação. A oração da serenidade é uma oração muito fácil. O difícil é a gente rezar na hora do conflito. E assim aconteceu lá com Moisés, né? Os amalecitas quiseram ou foram atacar o povo de Israel. Moisés, o grande general, vai defender o seu povo. Moisés é o defensor do seu povo. Lá no Egito ele defende o povo, traz o povo de livre para a terra prometida. Aqui os povos inimigos tentam invadir de novo o povo de Israel. Aí aparece a figura de Moisés. Moisés tinha um auxiliar, um companheiro chamado Josué. Josué era o auxiliar de Moisés. Nas lutas, nos desafios, nas horas menos fáceis, Josué quem equilibrava a vida de oração. Na vida de oração também nós precisamos de alguns companheiros para estar em oração conosco. Mas uma oração ininterrupta, não é uma oração de tempo em tempo, ou de vez em quando eu vou rezar. Pois bem, quando os amalecitas foram atacar Israel, o que Moisés fez? Moisés sabia da força da arma, mas também sabia da força da oração.
Moisés vai ao monte para rezar e pedir ao Altíssimo Deus que os defendesse e os fizesse vencer a guerra. E lá no tempo de Moisés, orava-se de braços abertos. Se você quiser fazer uma experiência de rezar de braços abertos, você vai ver que é a coisa mais difícil de rezar. É fácil a gente rezar no carro, tá? Põe lá um CDzinho lá, uma coisa assim. É fácil você vir na igreja rezar, todo mundo sentado. Mas coloque-se de braços abertos para rezar. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, até o cair da tarde. Moisés começou lá no monte, orando, mas Moisés também era humano, veio o cansaço, e as mãos de Moisés caíam, e quando as mãos de Moisés caíam, o povo de Deus perdia a batalha, e os amalecitas ganhavam. Aí o companheiro de Moisés, Josué, percebeu que era necessário segurar as mãos de Moisés, era preciso de um auxílio. A oração compartilhada é a oração condividida com aqueles que estão disponíveis a ajudar na forma de oração. Aí eles buscaram Arão e Hur e falaram: olha, você vai cuidar dos braços de Moisés. Colocaram ali uma pedra, Moisés sentou, mas ficou com os braços estendidos. E aí vieram os 2 homens e com uma forquilha seguravam os braços de Moisés. E o povo de Deus venceu a guerra. Querido irmão, a guerra só se vence com oração. Mas não é oraçãozinha pequena não. É oração de tempo, de horas e horas a fio. E quando você sozinho não dá conta, você procura alguém que possa ajudá-lo na oração. Mas não é qualquer pessoa também não. Muitos mequetrefes por aí querendo ajudar na oração, que não vai adiantar nada. Você tem que arrumar gente, pessoas que acreditam tanto quanto você. São pessoas que sustentam a sua mão para que você possa continuar orando. Curiosamente, a oração de Moisés aqui não havia palavras, porque a maioria de nós, quando quer rezar, começa já tudo errado. Começa a falar palavras, dizer palavras. Oração não é dizer palavras. Oração é estar em frente, em contato com o Deus Altíssimo. A oração é subir ao monte, isto é, estar na sua intimidade com Deus. E quando as coisas não vão bem, eu procuro auxiliares para rezar comigo, para fortalecer, para segurar na minha oração. E não são também esses pedidinhos de oração que tem por aí também não, que não resolve também nada. Porque chega num momento difícil, a pessoa hoje vai tudo pelo Facebook, né? Estou pedindo oração, não adianta, não vai resolver nada também. Tem que ser cara a cara, tem que pegar a pessoa. Aqui Moisés e Josué pegam Arão e Hur, que eram pessoas responsáveis para rezar juntos. E ali eles sustentaram as mãos de Moisés. A oração que eu faço tem que ser uma oração de sustentação. Sustentar a minha mão para que eu esteja na presença do Senhor. Quem vai orar não foi Hur, nem Arão, foi Moisés unicamente. E não adianta também esse negócio desse movimento carismático por aí, que faz aqueles grupos de oração, né? E começa a falar em língua, aquele barulhão danado que parece que até o Espírito Santo vai embora. Tudo forma de oração, evidentemente, né? Mas só que não corresponde à oração de Moisés. A oração de Moisés não tinha palavra. A única palavra era que eles deveriam vencer
os amalecitas. Essa era a única intenção. O nosso problema quando nós oramos é que nós vamos orando por etapas. Hoje dói a barriga, eu rezo pela barriga. Amanhã dói o dente, eu vou rezar pelo dente. Depois da manhã dói a dor de cabeça, eu vou rezar pela dor de cabeça. Também não resolve nada. A oração tem que ser uma constância. É na constância que eu vou orando. Curiosamente, o texto de Êxodo diz que Moisés só tinha uma intenção: é vencer o inimigo. E o texto curioso porque termina dizendo que Josué derrotou os amalecitas e sua gente ao fio da espada. A oração, ela é revolucionária. Se a oração não revoluciona a nossa vida, é simplesmente uma mercadoria que você está negociando com Deus. A oração é tremendamente poderosa. É por isso, irmãos, que nós buscamos a oração. Às vezes não tão assim poderosa quanto a oração de Moisés, mas a gente busca e busca. O Evangelho diz que aquela mulher viúva, ela procurou um juiz para fazer-lhe justiça. Aquela senhora do Evangelho é a oração da insistência. É só aquilo, eu só quero aquilo e não quero mais nada. Quando você se colocar em oração para pedir a Deus alguma coisa, peça aquilo que é essencial, aquilo que é sumamente importante, aquilo que humanamente não tem razão de realização. É isso que você coloca em oração e você não acrescenta mais nada. É como fez Moisés, é como fez essa viúva. Ela ficou insistente diante do juiz, até que o juiz se convenceu e atendeu o pedido desta oração. E é por isso que o Evangelho de hoje termina dizendo que Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Irmãos, talvez rezamos demais, precisamos rezar menos, mas melhor. A nossa oração tem que ter qualidade de vida. A nossa oração tem que ter um fundo de espiritualidade. A nossa oração tem que nos carregar a libertação de nós mesmos, porque esta é a oração libertadora que Moisés rezou. Essa é a oração libertadora de que esta mulher do Evangelho se propôs a rezar. Que nós tenhamos encontros e momentos de oração. Não rezemos qualquer coisa. Aprendamos com Moisés a rezar aquilo que é essencial na sua vida. Ultimamente, o que está sendo essencial na sua vida para você se colocar em oração? Creio em Deus Pai.